O Via Justiça de hoje discute as metas para o Poder Judiciário estabelecidas pelo Grupo de Persecução Penal da ENASP, a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública. Nossos convidados vão falar sobre as metas judiciais 3 e 4. O objetivo delas é concluir as ações penais mais antigas que tramitam no Brasil há mais de 5 anos. Participam do programa o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, coordenador executivo do projeto Novos Rumos, e o secretário de Defesa Social de Minas Gerais, Rômulo Ferraz. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Luiz Carlos, como definir a importância destas metas judiciais, explicando o que é a meta 3 e o que é a meta 4? Essas metas foram definidas na própria ENASP, que é um órgão composto pelo Ministério da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público e também o Conselho Nacional de Justiça. Esse grupo de pessoas, convidaram também a participação da Defensoria Pública, definiram que os crimes mais importantes para julgar, para se ter uma solução, aquele que tem um clamor maior, seriam os crimes dolosos contra a vida. Então, identificar em todo o país os processos que ainda estavam pendentes de decisão para definir se o processo iria a julgamento popular, que é a meta 3, né? E também definir aqueles processos que estavam aguardando a designação do tribunal da sessão do Tribunal do Júri para ser levado a julgamento. Então, essa que foi assim o grande interesse, né, desse grupo de pessoas que se reuniram através dessa Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, o ENASP. Secretário, o cumprimento das metas 3 e 4, o que podem significar para a segurança pública? Olha, o cumprimento das metas 3 e 4 faz parte de um processo que para nós é fundamental, porque nós temos que abordar do ponto de vista da segurança do sistema de defesa social, primeiro, a possibilidade de repressão, né? Segundo, a possibilidade de investigação e terceiro, talvez hoje o mais importante, que é a possibilidade da punição especificamente. Então, as metas 3 e 4 dizem respeito especificamente a essa etapa final desse processo que eu mencionei, né? E tem um duplo efeito também, não só condenando aqueles indivíduos que praticam um crime mais grave, que é o crime de homicídio, né? Mas também, nesse sentido, também recolhendo, né, esses indivíduos através do acautelamento, mas também tendo efeito pedagógico, preventivo com relação à sociedade como um todo, porque a gente não pode ter um gargalo na fase final desses indivíduos que praticaram o crime mais grave, o homicídio, não serem julgados. Então, o julgamento, condenação e acautelamento tem um efeito também, vamos dizer, pedagógico junto à sociedade. Doutor Luiz Carlos, qual seria o diagnóstico da quantidade de ações penais de crimes dolosos contra a vida no Brasil nos últimos 5 anos? Nossa, um dos grandes desafios foi identificar esses processos do país. Há uma grande dificuldade de identificar isso em razão da alimentação de dados no Brasil inteiro, né? Então não se sabia precisamente quais eram esses processos, por que às vezes alguns estavam paralisados, onde estavam, né? Foi uma movimentação gigantesca, né? Particularmente com relação a Minas Gerais, havia um acervo muito significativo de processos. E isto provocou uma movimentação muito grande, sabe, na busca dessa eficácia da jurisdição. No caso da eficácia da jurisdição, isso preocupava até que ponto o sistema de segurança pública? Doutor Rômulo. Não, preocupava muito no sentido de que em comarcas grandes, sobretudo, Belo Horizonte, por exemplo, já vinha pautando esse acúmulo de processos do júri, vinha pautando aqui no primeiro e segundo tribunais do júri, às vezes julgamento para daqui a 2, 3 anos, né? Então, ficava difícil, primeiro, obter a própria condenação. Quanto mais esse processo se protraia no tempo, evidentemente que o julgamento pelo conselho de sentença, a eventual até condenação, se torna cada vez mais difícil. E também, como eu disse anteriormente, quer dizer, do ponto de vista pedagógico, quer dizer, se você não dá uma prioridade, confere uma prioridade efetiva, não leva a julgamento o indivíduo que pratica um homicídio, que é o crime mais grave, quer dizer, a legislação, às vezes, na execução da pena, há muitos benefícios, a própria sociedade
às vezes não entende isso e questiona, e nós temos que entender isso, esse questionamento. Às vezes o sujeito que pratica o homicídio, mesmo condenado, né, com pouco tempo ele progride, a sociedade tem uma certa reflexão negativa sobre esse aspecto. Então, o primeiro ponto realmente é obter essa condenação e não deixar que nós joguemos pautas, né, para daqui a 4, 5 anos, né, num caso do homicídio. Como que se deu, doutor Luiz Carlos, a mobilização dos tribunais de justiça para os cumprimentos das metas 3 e 4? Em primeiro lugar, identificar onde estavam os processos, identificar em cada uma das comarcas que processos eram estes, né? Imagina em Minas Gerais você identificar cada um desses processos num mapeamento no banco de dados de 296 comarcas. Localizar esses processos, identificar e provocar que cada secretaria do juízo levasse ao conhecimento do juiz a existência desse processo, que por algum motivo ele não estava, às vezes estava com carga com o advogado, às vezes ele estava aguardando para ser levado à conclusão, às vezes estava aguardando a captura do réu, né? Com a mudança da lei processual penal, que permitiu, inclusive, que o réu seja levado a julgamento, mesmo intimado apenas por edital, né? Então tudo isso era uma movimentação nova, né? E essa foi uma mobilização gigantesca. E depois de identificados esses casos, identificados os processos, aí passou-se a uma organização e verificar a possibilidade de realização desses julgamentos. Imagine, Carlos, para se fazer, por exemplo, em Montes Claros, uma pauta de 100 júris em um mês ou em um mês e meio, isso vale um exercício enorme, porque tem que convocar inúmeros testemunhas, advogados, né? E além de formar um grande grupo de sentença, do Conselho de Sentença, de jurados. Então, foi realmente um trabalho muito difícil. Como que o sistema de segurança contribuiu para o sistema de justiça em face dessas metas 3 e 4? Nós procuramos participar ativamente a partir dessa articulação que foi feita, tendo à frente o próprio Tribunal de Justiça, através do projeto Novos Rumos, aqui que o doutor Luiz Carlos participa tão ativamente, e onde nós pudemos, nesse papel de articulação com a Defensoria, né, com o Ministério Público, o Judiciário, e no que dependeu também até de eventualmente suprirmos algumas lacunas com relação a aspectos materiais, que uma instituição ou outra tem uma certa dificuldade num determinado momento. Então, assim, de forma muito solidária, as instituições que eu mencionei aqui, elas têm atuado, e só essa solidariedade é que tem conseguido superar as dificuldades, porque se nós formos ficar esperando um número de promotores, de juízes, defensores é insuficiente, ninguém tem diária para custear, despesa, então houve uma solidariedade muito grande, sobretudo daqueles que comandam essas instituições e de cada membro dessas instituições, para conseguir levar a cabo o julgamento pelo Tribunal de Júri, que é complexo, como disse o doutor Luiz Carlos, tem vários aspectos materiais muito intrincados. Doutor Luiz Carlos, quais os resultados de Minas Gerais e os principais resultados do Brasil? Bom, Minas Gerais foi classificado, porque houve uma classificação de acordo com o tamanho dos tribunais. Nós não podemos, sem desmerecer nenhum outro estado, né, mas imaginar uma população muito inferior, com um acervo muito inferior, com um número de processos por juiz muito superior, que é o caso de Minas Gerais, que é o caso do Rio de Janeiro, que é o caso do Rio Grande do Sul, né, de São Paulo. Então, nessa classificação desses 4 maiores tribunais, Minas Gerais conseguiu um desempenho que considero muito relevante. Primeiro, no aspecto proporcional, em percentual, no que diz respeito aos processos ser levados a júri popular, nós chegamos a 77%. Me parece um resultado muito expressivo. Isso equivale só em processos relacionados à meta, a meta 4 de levar a júri. Imagine, levar quase 3.000 processos a júri popular. Enquanto que na meta 3, embora não tenhamos o mesmo resultado em percentual, tivemos aí um resultado muito expressivo no que diz respeito ao quantitativo. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.